Até quando você vai ficar parada? Se Deus já disse para você, vai. É isso mesmo. Gente, hoje eu vou contar para vocês a experiência, gente, que eu tive com relação nos milhares de mulheres reunidas adorando ao Senhor. E eu tive a certeza de que eu estava em um lugar histórico, gente, onde Deus estava escrevendo algo muito maior do que a gente podia imaginar. Então, assim, hoje eu quero compartilhar com você não só essa experiência, mas também a importância de permanecermos firmes em Cristo e de como isso pode impactar as próximas gerações. E se você curte esse tipo de conteúdo, se esse tipo de vídeo, né, fala com você, se você gosta do tipo, né, do que eu posto aqui no meu canal, já se inscreve, né, no meu canal, já ativa o sininho, porque toda semana eu tento trazer para vocês um conteúdo de fé, de inspiração, de propósito, a qual Deus já nos predestinou para que a gente realmente possa fazer o ID dele. Então se inscreva no canal e vamos juntas. E eu já quero compartilhar com vocês, gente, 4 experiências que eu tive, né, estando, né, no Maracanã, como diz, né, na verdade, a pastora Camila Barros, ainda bem que eu fui! É isso mesmo, gente, como é gratificante nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida, em tudo isso. Gente, eu sempre quis ir no Rio de Janeiro. Na verdade, eu já fui no Rio outras vezes, mas foi assim, eu só passei de ônibus, assim, nunca cheguei na praia, nada disso, mas eu queria apenas conhecer. Quando eu era jovem, quando eu tinha por volta, assim, dos meus 15 anos, mais ou menos, né, quando eu fiz 15 anos, eu queria muito ter uma festa de aniversário, né, aquele baile de debutante, aquelas festas lindas, maravilhosas que as mães fazem, né, para suas filhas, e foi um momento muito complexo da minha vida, porque era um momento em que eu estava trabalhando, trabalhava em casa de família, e realmente minha situação não era tão favorável. Estava longe dos pais, da minha mãe, estava longe de tudo. Então, eu olhei para o céu. Uma vez eu olhei para o céu, isso é uma coisa minha, vou compartilhar meu. Eu olhei para aquele céu estrelado, era um final de ano, enquanto todos estavam comemorando ali suas festas, suas ceias com suas famílias. E eu ali olhei para o céu e falei para Deus assim, eu não era cristã, não estava seguindo nada disso, mas eu falei para Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão? Isso quando eu tinha 15 anos, eu ia fazer exatamente 15 anos de idade. E ali eu olhei para aquele céu estrelado, sem respostas, apenas abaixei a minha cabeça e chorei. E chorei porque assim eu imaginava ali sozinha, longe de uma cidade distante, trabalhando, sem saber qual seria o rumo da minha vida, do meu futuro. Eu não tinha expectativa de família, de filhos, de casamento, de propósito, de ministério, nada disso. Agora, quando eu me tornei cristã, então aí vem essa parte, né, com relação ao Maracanã, eu amo muito as pregações de Billy Graham, né, eu gosto muito das pregações dele, eu sigo muito, e quando eu vi aquela pregação da mensagem da cruz, né, quando ele fez no Maracanã, quando ele veio aqui em 74, aquilo ali encheu meu coração de uma forma tão grande, porque quando você vai estudar a história desse homem, ele vai contar a vida dele, que quando existia o apelo, que é quando nós convocamos, né, as pessoas a receberem a Jesus, ele colocava sempre um fundo musical. E o fundo musical, ele tem essa coisa de deixar a pessoa mais melancólica, às vezes ali mais emocionada, né, pelo momento. E as pessoas começaram a falar para ele que as pessoas só aceitavam Jesus por conta da música, do fundo, né, que colocavam. E aí ele foi num período depois, né, das ministrações dele, teve uma vez que ele ministrou e ele mandou ficar a orquestra toda em silêncio. Ficou em silêncio no momento do apelo. Ali ficou todo mundo em silêncio, gente, um silêncio. Você pode colocar aí nas redes sociais, depois se você quiser, fique à vontade. E ali começou a vir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. No Maracanã, por exemplo, as pessoas passavam ali pelo campo, porque nós não tivemos acesso ao campo, né? Mas na época que ele veio, as pessoas iam até o campo mesmo ali, e se encheu de milhares e milhares de pessoas que aceitaram, receberam Jesus naquele momento, naquela ministração. E aí ele mandou desligar as luzes, né, a orquestra, e o mais interessante, as pessoas começaram a ir. Por quê? Deus, ele não é movido, gente, o Espírito Santo, ele não move a gente com emoção, ele move a gente com a razão.
a razão de realmente do que aquilo está acontecendo naquele momento. E ele mostrou para o mundo que não era a música que fazia com que as pessoas recebessem Jesus, que milhares de pessoas aceitassem Jesus. E nesse Maracanã, gente, nessa última ministração, a qual eu pude ter esse privilégio, porque isso é um privilégio, gente. Foram mais de 65 mil mulheres que estiveram ali naquele estádio. Eu tenho certeza que alguma delas vai assistir esse conteúdo do meu vídeo, vai chegar a elas, e muitas delas já estão gravando também as suas experiências, porque o ID do Senhor, ele está muito associado ao que você recebeu, a tocha, a qual Paulo fala, né, que nós somos considerados como um atleta que corre com a tocha olímpica, mas quando você não conseguir chegar, alcançar, você passa para o outro bastão. E o que os juntas fazem, na verdade, é isso, é passar o bastão para as próximas gerações. Então, ela traz isso pra gente, essa chama, esse fogo que queima naquelas 65 mil mulheres. Eu tenho certeza que vai virar o dobro. Isso vai se espalhar pelo Brasil e eu tenho certeza que não vai demorar muito para os juntas também fazer uma conferência internacional. Então, 4 coisas importantes a qual eu vivi no Maracanã em 2025, qual foi a minha experiência do Juntas Conferência. Então, vou passar aqui para você. O que eu vivi, gente, por exemplo, estar naquele estádio, para mim, cercada por tantas mulheres, foi um pedaço do céu na terra, na verdade. Cada louvor ecoava não só nos meus ouvidos, mas também no meu coração. Era como se a voz fosse uma chama e juntas incendiávamos aquele lugar com a presença de Deus. Foi nesse dia, gente, que eu percebi que Deus não nos chama para vivermos uma fé isolada, mas para caminharmos juntas em unidade. Ali, ele me levou, na verdade, ele me lembrou que eu não sou parte de algo maior, um exército de mulheres levantada para fazer a diferença. Houve uma parte ali do Juntas Conferência, né, que a pastora Camila Barros, ela começou a profetizar com relação às mulheres serem usadas, que Deus entregaria ali autoridade, autenticidade, que Deus derramaria ali realmente essa questão das mulheres muitas das vezes serem tímidas, terem dificuldade de proclamar o reino. Gente, eu tenho algo muito importante para falar para vocês aqui. Eu não vivo do YouTube, né? Meus seguidores são poucos, eu não ligo para isso, até porque seguidores, gente, o que são seguidores, né? Seguidores não são amigos, seguidores é um número. Então, eu não vivo disso aqui, eu tenho um trabalho a qual eu trabalho por fora. E mais o que eu quero dizer para você, quando Deus colocou em meu coração para criar esse canal, né? Vivendo com propósito, o que é isso? Foi quando eu decidi, de fato e de verdade, entender que as coisas mais importantes, gente, eram as coisas eternas. Eu cansei de dar cara a tapa para coisas que não me traziam felicidade, que cada vez que eu praticava, mais vazia eu ficava. Então, quando eu comecei a me aprofundar nas coisas de Deus, quando eu comecei a mergulhar naquele rio a qual o profeta Ezequiel vai falar, né? O filho do homem, a visão que ele teve, e Deus vai chamando. Isso já se faz mais de 15, 20 anos. Então, Deus me chama, eu molhei só os pés. Deus me chamou, eu molhei só os joelhos. Deus me chamou, eu molhei só os lombos. Até o momento em que eu mergulhei. Mas no momento que eu mergulhei, próprio Deus me revelou o momento em que houve um mergulho, aquele mergulho que você aprofunda tão forte, a qual você não consegue mais sair, porque é o próprio Deus que domina o seu coração. E é assim que esse evento, ele mostrou para mim, cada louvor, cada ecoada, aquilo ali ardia meu coração, queimava, eu saí dali realmente renovada, porque nós já somos cheias da presença de Deus, mas nós precisamos renovar, né, as nossas ações. O que a gente faz para Deus precisa ser renovado diariamente. Então ali eu entendi, né? Não foi um evento para se amostrar, não foi um evento para mostrar em fotos, nada disso. Foi algo interior, algo que nós estávamos buscando, a sede, a fome que nós estávamos, foi realmente pela presença de Deus. E estar com mulheres, nós precisamos, por exemplo, estar com mulheres que buscam mais a presença de Deus. Você precisa estar perto de pessoas que têm o fogo, sabe? Não adianta você ficar com pessoas apagadas, você precisa estar na lenha, você precisa estar ali, ó, acesa, para que a chama do Espírito Santo continue acesa e você possa proclamar o evangelho da sua forma. E Deus começou a mostrar para mim que essa capacidade a qual ele me deu de falar, de explanar, de conversar, é algo que eu posso fazer.
a diferença. E eu quero já perguntar para você, esse vídeo tá fazendo sentido para você? Já comenta aqui, já faz um comentário aqui. Eu fui no Juntas e eu também faço parte dessa nova geração. A segunda experiência que eu vivi, né, ali naquele estádio no Maracanã, foi a importância de nós estarmos em Cristo. No Evangelho, né, de João 15:5 vai dizer bem assim: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. Né? Então ele fala que todo ramo estando em mim dá frutos, mas aquele que não dá, eu corto e jogo fora, mas aquele que dá, eu corto, eu podo para que venha nascer outros frutos. Muitas das vezes no nosso ministério nós precisamos ser podados. No início do meu ministério eu queria sair, pregar, estar em uma igreja, estar em outra, e às vezes a gente ora para que Deus possa derramar o primeiro amor, tal. Mas ali a gente vê que nós vamos fazendo as coisas de Deus mecanicamente. Você começa a fazer, mas chega uma hora que você olha para você mesmo e fala: o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Então, mas Deus, ele fala que aquele que produz fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Então, houve um período da minha vida, e com certeza deve estar acontecendo na sua vida também, a qual você produz fruto, né? Mas às vezes, o fruto tá meio... não amadureceu no momento certo. Muitas das vezes o fruto tá ali, é arrancado ali da árvore, e aí você vê que o fruto não estava bom, não estava no momento da colheita, e aí você tem que viver todo o processo de novo. Então, Deus, ele nos ensina que a importância de estar em Cristo. E estar em Cristo, a palavra do Senhor também vai falar que quem está em Cristo, nova criatura é. Portanto, eis que fiz nova todas as coisas. Ai, Deus vai renovar. Não, eis que fiz nova. Você não é mais aquela criatura. Não tenha vergonha de dizer do que você foi no passado, se você foi uma prostituta, se você foi um bêbado, se você foi um drogado, um viciado, se você foi algo muito além do que você possa imaginar, você foi... qualquer coisa, eis que faço nova todas as coisas. É maravilhoso. É o evangelho da graça, é o evangelho que você vê que você tem a capacidade de se tornar algo diferente. E as pessoas começam a ver isso em você, começam a ver a sua transformação. Você tem o seu momento de afastamento, você tem um momento, né, sabate ali, de se afastar de tudo, de sair daquele, sai para fora, né, tipo a igreja, né, sai para fora, mas você é a igreja agora de Cristo, então você se afasta de tudo aquilo que te contamina. Então você volta, então você produz ainda mais frutos ainda, e é isso que o Juntas fez nessa conferência. Ela tá poldando aquelas mulheres que já estão no meio evangélico, que já estão no ministério. Ali tinha missionários, ali tinha pastores, ali tinha obreiros, ali tinha mulheres de todos os lugares do mundo, né, do Brasil. E o que foi feito ali? Uma verdadeira poda, para que nós pudéssemos e que nós possamos dar muito mais fruto ainda no reino. Isso me fez refletir quantas vezes tentamos caminhar pelas nossas próprias forças, mas só em Cristo encontramos vida verdadeira. Estar em Cristo significa ter raízes firmes que nos sustentam, mesmo em meio às tempestades. Eu já falo para vocês, se eu estivesse apenas naquele evento sem Cristo, teria sido só emoção passageira. Mas porque estava conectada a Ele, aquele momento se transformou em combustível eterno para a minha caminhada de fé. É isso que precisamos buscar, não apenas experiências momentâneas, mas uma vida inteira fundamentada. A terceira experiência que eu tive nesse evento do Juntas Conferências, gente, foi impactando as gerações. É isso mesmo. Porque assim, gente, não para por aí, tá? O que eu vivi não é só para mim. Cada lágrima que eu derramei ali, cada palavra que eu recebi, hoje se transforma em sementes para a próxima geração. E eu penso assim da seguinte forma, né? Olha só. Gente, eu ainda tô até, ó, com a paleta de cores ainda da unha, tá vendo? Ainda tô até com marrom. Não fui com marrom, mas foi o tom, né, da paleta que elas colocaram. Não abri ainda meu livro. E por que que eu não abri ainda esse livro? Porque eu já comecei o meu devocional, que é esse aqui da oração, e eu já tô lendo também o outro, que é o gatilho, que é maravilhoso. Então, eu preciso ter disciplina com relação também às leituras. E você precisa ler, você precisa examinar, você precisa inculcar na sua cabeça, então precisa ter sequência certinho. Então, ainda não abri, eu já abri ele, não veio com esse plástico, eu só dei uma olhada, uma folheada na introdução, maravilhoso, e fechei novamente para não estragar, gente, porque eu penso numa coisa que eu tenho ciúmes, é os meus livros. Tenho ciúmes mesmo. Agora vamos lá. Pensa comigo. Se as crianças e jovens que nos observam, eles precisam ver nossos exemplos de fé viva. Se permanecermos em Cristo, nosso legado vai muito além do que podemos imaginar. Assim como Paulo disse a Timóteo, em Timóteo 2,
por exemplo assim, falava bem assim, sobre a fé da sua avó e da sua mãe Eunice, mais ou menos assim, que nós também temos o chamado de transmitir a fé. Agora o que eu falo, o que você carrega hoje pode ser o despertar espiritual da sua filha, do seu filho, da sua amiga, da sua vizinha. No Maracanã, gente, eu pude perceber isso claramente. Juntas como mulheres de fé, nós construímos uma herança eterna. Agora pensa nisso, cada geração que permanece em Cristo se torna um farol para a próxima. Então assim, ele vai iluminando outras gerações. E é isso que nós precisamos compreender. O que você vive, você leva. Você acendeu, você acende outras. E assim nós vamos. E a quarta parte, para a gente finalizar, né, esse vídeo, para não ficar tão longo, já é com relação a você praticando, colocando em prática, na verdade, né? Como fazemos isso na prática? Permanecemos firmes em oração e leitura da palavra. 2, não nos calando diante das dificuldades, mas compartilhando a nossa fé como eu estou fazendo. 3, sendo exemplos dentro de casa, porque é aqui que começa o discipulado. 4, investindo em tempo com Deus, para termos autoridade espiritual, ao ensinarmos outro quando nós permanecemos em Cristo, deixamos marcas que o tempo não apaga. E é isso mesmo. Então, o que eu quero falar para vocês, amigas, o que eu vivi no Juntas em 2025 foi transformador. Mas eu quero que você entenda, não é sobre um evento em si. É sobre permanecer em Cristo todos os dias e deixar que essa fé possa acender em nós a cada dia nas gerações que vão vir. Então, o que eu penso assim, por exemplo, assim, outra coisa. Teve algumas mulheres, algumas meninas que me perguntaram, Dri, como que você comprou? Porque teve algumas que só ficaram sabendo justamente no dia do evento, datas próximas. Pessoal, olha só, se liga. O próximo Juntas já confirmado pelas meninas, foi falado até mesmo lá no Maracanã, será em Brasília. Quem realmente tiver interesse, né? Porque pelo que eu entendi, a quantidade de pessoas que teve no Maracanã provavelmente não vai caber todas as pessoas nesse outro evento em Brasília. Então, elas já começaram, a empresa já disponibilizou o pré-ingresso. Então, quem realmente quer ir para o próximo evento em Brasília, já tem que entrar no link, já precisa reservar o seu ingresso, porque provavelmente as pessoas que já vão, né, que já foram há uns 2 anos atrás e no anterior, que eu não consegui ir no outro anterior. Então, já tem que deixar pré-reservado. Por quê? Primeiramente que os ingressos vão ficando mais caros à medida que o tempo passa, porque existe gasto, produção. Então, se você não reservar, vai ficar sem ir, vai chegar de novo evento e você vai falar, eu não fui para todas juntas, eu não sabia. Gente, se liga, entra aí entra nos aplicativos, entra lá no Instagram, entra no YouTube, lá eles falam lá da conferência, eles vão mostrando e você tem que já deixar pré-reservado, tá? Como é que eu deixo pré-reservado? Você já paga, vai pagando no seu ingresso aí e você já vai. Eu recebi esses Juntas, foi um presente de uma amiga minha, que nós estamos até juntas, vou mostrar para vocês algumas fotos, né, para vocês. Recebi dessa pessoa maravilhosa aqui, que me presenteou, né, e fomos juntas, graças a Deus, foi algo muito extraordinário, Deus fez coisas grandes na nossa vida, no longo da nossa amizade, e eu já quero dizer para você, arrume alguém para vocês juntas, porque o evento já fala juntas, né, minha filha? Então não vá sozinha, não. Arruma alguém que realmente seja sua amiga, arrume uma caravana, por sinal vai ter caravana, já foi anunciado que vai ter caravana do Rio de Janeiro para a Brasília, não sei se vai ter ainda de São Paulo, mas para mim também não vai compensar, porque às vezes as caravanas vão de ônibus e a viagem de São Paulo para lá dá em torno de mais de 20 horas, então fica um pouco cansativo, então provavelmente eu ainda vou me planejar, mas quem sabe, né? Se Deus permitir, eu estarei lá, porque a vida do crente é essa, a nossa mensagem é, se o Senhor nos permitir, eu estarei lá, se o Senhor não permitir, eu estarei. Agora eu já quero ouvir você. Qual foi a experiência mais marcante que você teve com Deus e que fortaleceu a sua fé? Escreve aqui, ó, nos comentários aqui abaixo, porque a sua história também pode ser a resposta para outra mulher que precisa ser encorajada a viver isso. E não esqueça, curta esse vídeo, já compartilha, ativa o sininho com aquela amiga que precisa realmente ouvir isso ainda hoje, tá bom? Vamos juntas construir uma geração que permanece firme em Cristo e que deixe um legado eterno. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.